Mas agora é hora da gente mudar de assunto. Eu não sei se já está com a gente na ponta da linha, o Vinícius Pinheiro. Vinícius Pinheiro é o diretor regional da Organização Internacional do Trabalho, um cargo importante para a América Latina, Caribe, economista, formado pela UNB, um vasto currículo, e ele passa a ser uma voz importante, influente, num dos assuntos mais delicados não é do momento, da história do homem, né? Do ser humano, né? Vinícius Pinheiro. Então, a gente está num momento de pandemia, mas a pandemia vai passar, os seus problemas e os seus desafios na OIT vão continuar. Quer dizer, acabou a pandemia, você não vai se aposentar, né? Continua a ter um grande desafio no campo do trabalho. E eu queria te ouvir, primeiro o seguinte, o Brasil e o mundo. A gente tem desafios que são internacionais no campo do trabalho, que envolvem tecnologia, que envolve destruição de certos empregos com criação de outros, o que não significa que aqueles que tiveram emprego destruído vão poder se candidatar aos empregos que estão sendo gerados, essa transformação geral. E o agravante Brasil. Queria te ouvir, começando a nossa conversa com essa pergunta. Vinícius Pinheiro, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Eduardo. Um bom dia aos ouvintes da Band News. É verdade, Eduardo, a pandemia vai passar, mas ela vai deixar cicatrizes e sequelas no mundo do trabalho que vão demorar muito para curar, né? E são cicatrizes que estão relacionadas com a destruição de postos-trabalho, né? Na América Latina, no ano passado, desapareceram 26 milhões de postos-trabalho, desapareceram 2,7 milhões de empresas que fecharam, não aguentaram o tranco da pandemia. E em geral, quando uma pessoa perde emprego, a tendência é continuar no mercado de trabalho procurando emprego, ela entra para a cifra de desempregado. Mas agora foi diferente, Eduardo. As pessoas saíram do mercado de trabalho, elas perderam emprego e simplesmente desapareceram, né, da cifra de população ocupada, né? Elas não tinham nem a oportunidade de buscar emprego, né? Então, hoje, 80% das pessoas que perderam emprego simplesmente saíram do mercado de trabalho. No Brasil, essa cifra é de cerca de 7,8 milhões. É claro que as pessoas vão querer voltar, né? Grande parte delas, e aí é importante deixar claro que a pandemia teve um efeito desproporcional sobre as mulheres, né? Muitas, diante da pressão, inclusive, de ter que trabalhar dentro de casa e os filhos não estarem na escola, não voltaram para o mercado de trabalho. Os jovens, né, têm sido triplamente golpeados pela pandemia. Você tem essa geração do confinamento, né, pessoas que perderam, assim, não conseguem terminar o ano letivo, não conseguem migrar para o mercado de trabalho, não conseguem progredir no mercado de trabalho, e aí eles entram naquela cifra daquelas pessoas que não estão nem empregadas, nem estudando. Então isso também eles estão aonde, né? E aí quando você vê, por exemplo, o aumento da violência, né, que você estava se referindo, muito tem a ver com isso também, né? Jovens sem perspectivas, né, que vem, por exemplo, no crime ou vem em outras oportunidades, uma forma de sobreviver, né? Então isso é muito preocupante, né? Isso vai demorar muito para curar. A gente tem que reinvestir, né, em empregos. É verdade que grande parte dos empregos que desapareceram, como você mencionou, não vão voltar, muitos no setor de serviço, mas você tem uma série de oportunidades, né, que estão se criando, né? E isso tem a ver com a transformação digital, né? Claro que no Brasil e no mundo houve um aumento, né, do que é a economia de plataformas, né, o e-commerce, e aqueles que conseguiram fazer essa migração, né, por exemplo, sair do emprego no setor de serviços, uma pessoa que trabalhava na hotelaria, por exemplo, começou a trabalhar na economia digital, tá, essa transição que é a que vai possibilitar, né, curar essas cicatrizes, né? Mas vai demorar, viu? As mulheres, por exemplo, a gente regrediu 10 anos em 10 meses, né, o impacto da pandemia. E coisas assim triviais, por exemplo, trabalho infantil, né? Trabalho infantil, por conta das escolas estarem fechadas, houve um aumento do trabalho infantil. Então isso vai requerer políticas ambiciosas. Antes de passar para a Débora, passar para o Pablo, eu queria entender um pouquinho sobre como é que a gente faz para que a gente proteja, da mesma forma que do ponto de vista financeiro você tem os auxílios, que não resolve o problema do emprego, não resolve o problema da renda, mas você usa o orçamento do Estado para tentar proteger durante a crise, sabendo que isso não é uma solução permanente. Mas como é que a gente faz no campo do emprego para fazer com que durante a pandemia ou até depois as pessoas que perderam emprego e que não têm qualificação para os novos empregos que estão surgindo possam se qualificar? Porque muitos desses empregos que estão desaparecendo
são para poder diminuir o custo das companhias, para que elas não tenham que demitir todos os funcionários. Então, ela tem lá, sei lá, 100 funcionários, ela vai buscar uma produtividade maior, seja nos seus processos, seja nos empregos, demite 20, consegue viver com os 80 ganhando até mais e produzindo até mais e atendendo até mais, e esses 20, sei lá, cobradores de ônibus, de repente, que desaparecem, frentistas, são profissões que a sociedade, algumas sociedades vivem sem e outras, como a brasileira, não vivem sem, o que não significa que não possam viver. Como é que a gente vai pegar esse universo monstruoso de pessoas que saem do mercado, eliminadas ou separadas aquelas que naturalmente vão conseguir se encaixar, qualificar? Existe modelo de programa nacional de treinamento? O que dá para fazer e como é que a OIT pode ajudar a pensar isso? Olha, Eduardo, primeiro a questão do auxílio, né? É um remédio, tá? Mas é super importante. Manteve as pessoas com mínimo de renda, né, durante esse período, e manteve a economia girando, né? Então é algo que é importante que se coloque em perspectiva. Agora, a saída para essa transformação, assim, parte dela tem a ver com formação. E tem a ver com ajustar nosso sistema de formação às demandas do mercado de trabalho. Por exemplo, um técnico de laboratório. Hoje é uma das profissões que está mais demandadas, e existe, na verdade, existe uma brecha, né, de termos de demanda, que a gente não consegue achar trabalhadores, de técnico de laboratório. Para você formar um técnico de laboratório hoje, demora 1 ano e 8 meses, né? Aí você se pergunta, será que não teria uma forma mais rápida, né, para justamente orientar uma pessoa que, por exemplo, trabalhava como motorista de ônibus ou frentista, transformá-la num técnico de laboratório, né, para fazer exame de sangue, para ajudar a estar na linha de frente da pandemia? Será que não tem um jeito mais modular e mais efetivo, né, de treinar essa pessoa, que não seja tão largo? Então, hoje o que está acontecendo é que nosso sistema educacional de formação profissional está desatualizado, não está adaptado a enfrentar essa dinâmica no mercado de trabalho que requer, né, primeiro, novos perfis, novas competências, em especial as competências digitais, e que também requer um modelo de formação mais adequado, né, que seja mais rápido, mais específico em relação aos tópicos. E a OIT, ela trabalha bastante, né, com as instituições de formação profissional. Nós temos um centro no Uruguai, que chama Centerfor, que reúne todas as instituições para prover a elas, né, os mecanismos, né? Hoje, grande parte das pessoas que estão sendo treinadas para profissões que vão desaparecer nos próximos 20 anos. Né? Então, como incorporar novos conteúdos nessas profissões e como tornar isso mais ágil, né, para responder à demanda. Hoje é claramente um problema de falta de resposta à demanda. Vinícius Pinheiro, estamos conversando aqui, para quem ligou o rádio agora, com o diretor regional da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, para América Latina e Caribe. Vinícius, boa tarde, aqui é a Débora falando. Você citou no começo da nossa conversa a questão da informalidade, né, do sumiço de alguns empregos, de algumas profissões, mas muitas pessoas acabaram migrando ou para a informalidade ou acabaram se reinventando, né, nessa época de pandemia para garantir aquele dinheirinho no fim do mês, vendendo comida, marmita, bolo, oferecendo algum tipo de serviço. Eu queria te perguntar, até com base em análises dos outros países também aqui, o que a gente tem no Brasil, mas o que a gente tem lá fora também, ainda é difícil falar de perspectiva de recuperação econômica em 2021, acho que as perspectivas ainda são muito modestas para o mercado de trabalho. Mas eu queria te perguntar qual que é o peso dessa informalidade, já que inclusive uma própria pesquisa da OIT mostra que o trabalho informal responde por 60% do aumento total da ocupação, quando a gente fala de uma leve recuperação ainda no segundo semestre do ano passado. Olha, Débora, a América Latina, em especial o Brasil, foram das regiões mais afetadas pela pandemia, não só em termos sanitários, mas também em termos socioeconômicos, por mais que muitos governos tenham tomado medidas muito severas. E parte disso está relacionado com nossas condições pré-existentes, com uma espécie de comorbidade social, que é justamente a informalidade. A informalidade, ela foi uma barreira à tomada de medidas que tivessem sido efetivas. Hoje, por exemplo, é muito difícil, né, você controlar medidas de confinamento orientadas, né, para o setor informal. É muito difícil você pedir, por exemplo, para as pessoas ficarem em casa, né, quando elas não têm o que comer, né? Então isso significou uma barreira, né, em termos de efetividade das medidas. E a informalidade está relacionada também à baixa produtividade, né, que é aquilo que o Eduardo estava se referindo anteriormente. Né? Então, são setores de baixa produtividade, baixa qualificação,
né? E o que faz com que seja mais lento, né? É muito difícil, por exemplo, você ter políticas de formação profissional orientadas para o setor informal e que possam aumentar, né, dar um passo em relação ao aumento da produtividade e aumento do desenvolvimento econômico. Então, isso é uma coisa estrutural, né? Então, parte da nossa história com a pandemia, nossa história, o impacto no mercado de trabalho, está associada a essa comorbidade social que nós temos aqui, e não é só do Brasil, né? Na grande parte da América Latina é a mesma coisa, que é a informalidade. Informalidade alta quer dizer menos capacidade de responder a situações como essa e menos capacidade também de alavancar o crescimento econômico com base em produtividade. Então, uma das tarefas mais importantes que eu vejo pós-pandemia é a formalização com aumento da produtividade. Vinícius, boa tarde para você, é o Pablo aqui falando. Eu vou pegar carona na minha pergunta na cúpula de líderes sobre o clima e já visando Glasgow Glasgow na COP26 no fim do ano. O discurso do presidente argentino Alberto Fernandes foi muito voltado a parcerias na área privada, parcerias entre governos também na questão do clima. Mas há também um ponto importante nessa retomada que é a economia circular. Qual a importância que a América Latina tem nessa discussão atualmente? Observando, por exemplo, os Estados Unidos, já que o presidente Biden arrancou bem na frente nessa discussão. Olha, Pablo, muito importante essa sua pergunta, né? Porque para as mudanças climáticas não há vacina, né? A pandemia vai passar também em algum momento por conta da vacinação massiva, mas a questão climática só tem tratamento preventivo, não tem vacina. E o que a gente vê é o seguinte: a passagem para modelos mais sustentáveis, né, com a economia circular, ela tem um impacto positivo líquido sobre o emprego. É verdade que em alguns setores você pode ter uma diminuição do emprego, mas como a economia verde ela é mais intensiva em emprego, no final das contas, a gente fez uma simulação, você poderia criar 20 milhões de empregos na América Latina inteira se fossem adotadas modos, né, de produção e de consumo mais sustentáveis. Então não há uma dicotomia, né, entre, por exemplo, migrar para a economia circular, migrar para a economia mais sustentável e o objetivo econômico. Na verdade, são dois objetivos que se reforçam mutuamente. Então, nessa reconstrução do mundo do trabalho pós-pandemia, além da formalização, que eu já tinha mencionado para a Débora, a produtividade, né, que mencionou o Eduardo, a adoção de modelos mais sustentáveis, de transição para uma economia verde, ela também deveria ser tomada em conta, né, porque isso tem um efeito positivo no mercado de trabalho. Agora, quando a gente fala de emprego, obviamente, o tipo de emprego, a modalidade de emprego varia conforme o modelo de produção de cada país. Quer dizer, um país de commodities como o Brasil, um país industrializado, mais industrializado, um país de marcas e serviços. O Brasil, claro, todos esses países que eu cito, esses modelos, têm o serviço como grande gerador de empregos em todos eles. Mesmo o agronegócio, você pega o agronegócio, a não ser que você envolva toda a cadeia, inclusive serviço, mas se você pegar só a agricultura ou a agropecuária, você vai ter 5% do PIB, 6% do PIB e a quantidade de mão de obra muito restrita. Mas ela gera muito da discussão ambiental do mundo. Então, o foco vem para o Brasil forte. No entanto, os grandes centros de consumo dos nossos produtos estão em alguns países, como o caso dos Estados Unidos, que tem o privilégio de, por ter um PIB gigantesco, uma universidade muito preparada, etc., ter uma economia mais limpa na comparação per capita, na comparação por PIB, na comparação com outros países que estão como foco do mundo. Minha pergunta é, como é que a gente faz esse ajuste para conseguir garantir a geração de emprego para os próximos 10, 20 anos nessas diferentes formas de produção? Vale do Silício versus Mato Piba, entendeu? Olha, o setor agropecuário, né, que está sendo um dos focos, né, da questão da discussão ambiental, é um setor que gera pouco emprego. Então, eu não estaria muito preocupado, né, em relação ao impacto que pode ter no emprego, de fazer mudanças, né, dentro da matriz de produção agropecuária que sejam em direção à sustentabilidade. Mesmo porque, em geral, né, os modelos mais sustentáveis
no agronegócio, eles têm, são baseados em modelos de terra, por exemplo, propriedades de terra que são menores. Então, eu não veria a discussão tanto por aí. O setor de serviços, sim, tá? Isso que é o que gera emprego no Brasil é a indústria e serviços, né? E aí a qualidade de emprego que você mencionou, Eduardo, isso é fundamental, né? Porque o que a gente viu na pandemia é o seguinte: o cara trabalhava no restaurante, tinha carteira assinada, ou então trabalhava no escritório de advocacia, perdeu o emprego e começou a trabalhar como motorista de aplicativo, né? E aí claramente houve uma deterioração da qualidade de emprego, né? Porque antes tinha uma carteira assinada, agora ele é uma conta própria. Alguns casos não têm seguro-saúde, não estão protegidos, por exemplo, contra acidente de trabalho. Você vê pessoas que estão se expondo a condições extremamente nocivas, né? Estão aí no meio da pandemia expostas a riscos que não são compensados de maneira como se deve, que trabalham horas excessivas, né? Baixos salários. Então, isso são o que a pandemia está fazendo com a gente. É o seguinte: primeiro, uma deterioração, né, dessas condições de trabalho, né? E segundo, que essas condições que são similares, inclusive, no século XIX, né? Você não tem nenhuma garantia, né, de renda, né? Mas, por outro lado, também há a possibilidade de você transitar a economia digital, que essa sim é uma economia que tem um conteúdo de carbono, né, que é muito pequeno, né? Então a migração, e aí sim eu acho que é onde vai se dar a batalha, né, da questão da transição justa para a economia mais verde, né? Como é que você muda a sua matriz produtiva no setor de serviços, e em especial incorporando o elemento digital, né? Imagina por conta do teletrabalho, né, o fato das pessoas não estar se deslocando, né? Qual que é o impacto que isso tem no clima? É enorme, né? Então, a questão, só para sumarizar, a questão da nossa matriz produtiva, eu acho que tem menos que ver com a agroindústria, mais que ver como a gente se organiza no setor de serviços e na indústria. Vinícius, para a gente encerrar, queria repassar inclusive uma pergunta aqui, na verdade é um comentário de um dos nossos ouvintes, mas eu vou ampliar um pouquinho o comentário dele para falar sobre a questão salarial e muitas vezes desigualdades e mudanças, às vezes, de carreira e em relação à parte financeira, né? O nosso ouvinte, que ele não se identifica aqui, final de telefone 1182, fala que a esposa dele é biomédica com graduação, 2 pós-graduações, 10 anos de estudos, técnico de laboratório, ganhava muito pouco, pelo menos no emprego onde ela estava, né, analista de laboratório, ganhava muito pouco e acabou migrando, cansou, mudou para a área de estética, hoje está super feliz e ganhando inclusive muito mais. Que análise a gente pode fazer desse perfil de tantos anos de estudos e muitas vezes o salário acaba não acompanhando? Olha, Débora, acho que a pandemia também mostrou o que tem coisa quebrada na nossa sociedade, né? Em especial em relação ao trabalho, né? Hoje, assim, o que nós vemos, né, que são os trabalhadores chamados essenciais, né, que são os trabalhadores que estiveram aí trabalhando enquanto as pessoas estavam confinadas, né, que garantiram o funcionamento dos hospitais, né? Imagina, técnico de laboratório, hoje é das pessoas mais importantes. Se você é infectado pelo Covid, você tem que ter um exame laboratorial. E você não ter uma valorização, né, desses profissionais, para mim, é algo que está quebrado na nossa sociedade, na nossa economia, entendeu? Talvez a pandemia pudesse servir, né, para a gente refletir um pouco sobre as profissões, sobre o aporte, né, sobre a contribuição de cada categoria, e em especial os trabalhadores essenciais, né, que merecem muito mais que palmas, merecem condições de trabalho decentes, merecem salários dignos, né? Eu acho que nós estamos devendo isso, né? Acho que se tem uma coisa que nós temos que aprender dessa pandemia é como valorizar um trabalho que realmente é essencial, né? Fazer uma correção na nossa escala de valores e de profissões, de modo a premiar, né, e valorizar, a retribuir, né, aquilo que realmente é importante para a gente, né? A gente conversou com o Vinícius Pinheiro, diretor regional da Organização Internacional do Trabalho para a América Latina e Caribe. Muito obrigado pela sua atenção, por seu tempo, suas respostas, esclarecimentos. Um bom dia, bom final de semana. Bom dia a todos. Muito obrigado. Obrigada.